Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Itonilda, criei esse canal aqui para te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro e a investir melhor. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o fundo imobiliário URPR11. E vou logo adiantando que tem algumas pegadinhas nesse fundo imobiliário, mas no decorrer do vídeo a gente vai analisar ele direitinho e a gente vai entender os riscos por trás do fundo imobiliário URPR11. Mas antes eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você já investe no URPR11. Você já investe ou está pensando em investir? Pessoal, nos vídeos das segundas-feiras eu vou estar trazendo aqui um resumo de 1 minuto sobre as principais notícias que aconteceram na semana passada. Você, como investidor, você precisa estar atento a essas notícias para que você possa tomar melhores decisões para investir o seu capital. Então, se você quer ir direto para o tema desse vídeo, eu vou estar deixando aqui a minutagem na tela para você clicar no minuto e já ir para o ponto direto que eu estou começando a falar sobre o URPR11. Mas antes eu vou estar passando aqui mais ou menos 1 minuto sobre as principais notícias da semana passada, que a gente precisa estar atento para que a gente possa investir melhor. Bom, a primeira notícia é a da Itaúsa. Então a gente está vendo aí que ela vai ampliar a equipe, ela está olhando para transmissão de energia, saúde e agro. Então a Itaúsa ela está ali caladinha, pagando um péssimo dividendo. Os acionistas já estão começando a ficar bem chateados com a Itaúsa, porque ela era uma holding que pagava um bom dividendo, mas nos últimos meses está decepcionando. Só que olha aqui o que está acontecendo. A Itaúsa ela está comprando novas empresas, a Itaúsa ela está de olho para um setor perene, que é o setor de energia, o setor agro também aqui no Brasil, que provavelmente vai estourar. Então, no meu ponto de vista, vamos ter mais um pouco de calma com a Itaúsa. A Itaúsa é uma ótima empresa, ela está decepcionando nessa parte do dividendo, mas ela está direcionando o nosso dinheiro para novas compras e, consequentemente, a gente vai ter esse retorno futuramente com dividendos. A China, que mais uma vez proibiu o Bitcoin, só que a gente sabe que isso não adianta nada. O Bitcoin, ele até agora está totalmente imune sobre o controle de governo e provavelmente vai continuar, afinal, essa é a proposta do Bitcoin, ser totalmente descentralizado, não precisar da mão dos governos para que ele funcione. E a inflação na Venezuela, a inflação fará a Venezuela cortar 6 zeros de sua moeda. Mas pessoal, a gente sabe que isso não funciona. Lá na Venezuela, o que aconteceu? Por que a Venezuela chegou a esse ponto? Tomaram uma série de medidas populistas, governo se metendo no mercado, muitas estatais e controle no governo, sempre mais impostos e deu no que deu. Então, não vai adiantar eles cortarem os zeros, eles já cortaram os zeros várias vezes desde 2010, então isso não vai adiantar, com certeza não vai adiantar, a Venezuela não vai sair do buraco porque está cortando o zero da sua moeda. Então essas foram algumas notícias que movimentaram o mercado semana passada. Pouca gente está falando dessa notícia da Itaúsa, muita gente está chateada com a Itaúsa, mas é bom a gente ficar de olho porque a Itaúsa está fazendo novas compras e com certeza futuramente a gente vai obter nossa parte nos ganhos da Itaúsa. Bom, vamos aqui falar agora do URPR11, ele está sendo cotado a R$ 122,70, tem um dividend yield mensal de 1,77%, é um dividendo muito alto, muito alto. E aqui a gente vê o preço sobre valor patrimonial, que também está bem puxado, está esticado e está caro. Aqui a gente vê algumas informações importantes, que é a cota patrimonial, ou seja, o valor justo por esse fundo da cota é R$ 100,53. A gente já viu que ele está custando bem acima do preço. Outro ponto aqui é a distribuição de rendimentos, que ele distribui dividendo mensal. O gestor é Saurca Gestão, eu nunca ouvi falar dessa gestora. E o número de cotistas que passa dos 17 mil. Bom, aqui a gente vê a diversificação bem entre aspas, né, dos CRIs em carteira. E aqui eu já começo a ficar preocupada, né?
Porque aqui a gente vê que ele tem apenas 10 CRIs, então é um fundo com poucos CRIs, com baixa diversificação, e quando tem baixa diversificação o risco é maior caso dê algum problema em algum CRI desse. Então se der algum problema, com certeza esse fundo imobiliário passará por dificuldades. Então aqui é um ponto importante para a gente analisar, que é a porcentagem do PL do fundo. Aqui a gente nota que ele está bastante alocado em alguns CRIs, o que é muito importante a gente ficar ligado. A gente vê aqui que tem alguns CRIs que esse fundo ele está bem alocado, tem 7% do seu patrimônio em apenas um fundo, tem outros muito mais alocados, que é 16%, 15%, 27% em um ativo. Imagina você ter o seu patrimônio e aí você coloca 27% do seu patrimônio em um único ativo. Os grandes gestores, os bons gestores de fundos imobiliários que a gente conhece, como por exemplo BCFF11, HFOF, MXRF11, eles não ultrapassam 4% aqui da sua alocação por ativo. Isso com certeza que o RPR está fazendo é um risco. E logo aqui no LTV, para quem não sabe o que é um índice que mede o empréstimo sobre o valor da garantia, ou seja, tem a ver com garantia. Mas o que a gente precisa saber é que está ok abaixo de 50%. E aqui a gente vê que tem CRIs que esse número passa dos 67%, passa aqui dos 59%, ou seja, alguns CRIs desse fundo estão com um LTV um pouco preocupante. Aqui a gente vê o retorno total do fundo, que até hoje já se acumula aí 25% de rendimento que ele pagou para o acionista, ou seja, 25% é muito dinheiro. Para a gente ter uma comparação, fundos bons e seguros, assim, esses que já passaram no teste do tempo, como os que eu citei aqui, BCFF11, HFOF, MXRF11, eles pagam no máximo 10% ao ano. Às vezes chega a 11%, 12%, mas geralmente a média aí é 10% ao ano. Como esse fundo está super alavancado em alguns CRIs e pouco diversificado, esse pode ser um dos motivos de ele pagar um dividend yield tão elevado. Provavelmente o RPR11 não conseguirá manter esse yield nesse patamar por muito tempo, ou seja, esse yield é reflexo de uma alavancagem que ele está fazendo em um determinado CRI. Bom, aqui a gente vê alguns ativos, eu não consegui encontrar no relatório nada sobre rate e nada sobre a avaliação dos tipos de CRIs, como a gente consegue encontrar nos outros fundos imobiliários. Por exemplo, no relatório ainda não tem a classificação dos CRIs, como por exemplo, sênior, que geralmente eles colocam lá, né, a porcentagem que tem de cotas sênior, de cotas mezanino, de cotas subordinadas, e por aí a gente consegue medir a classificação da segurança, já que as cotas sênior são de alta segurança, mezanino intermediária e subordinada de baixa segurança. Então eu não consegui encontrar isso dessa vez, vou ficar acompanhando esse fundo, assim que o relatório for se atualizando, eu vou trazer aqui para vocês mais análise sobre o RPR11. Então é isso, pessoal. Eu acho esse fundo imobiliário bem mais arriscado que o HCTR11, que o TORD11, que são também fundos imobiliários high yield, que visa um lucro maior, ou seja, eles se arriscam mais para tentar pagar mais ao acionista. Então esse fundo imobiliário, o RPR11, eu acho ele um pouco mais arriscado que o HCTR11 e o TORD11. Então, se você está pensando em investir no RPR11, invista dentro das suas possibilidades, da sua estratégia, da carteira. Não vai fazer nenhuma alocação gigante nesse fundo. Analisa a sua carteira, se está faltando algum fundo de papel, algum fundo do CRI. Você faz sua análise de risco e assim você consegue investir com mais segurança, porque se der alguma coisa errada nesse fundo, você investiu com a sua margem de segurança. Então isso não vai atingir a sua carteira. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.